Voltamos a falar sobre o debate promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil sobre o devedor contumaz. Veja agora quais são as propostas diante dos problemas levantados pelos participantes durante as discussões na AJUF. O desequilíbrio é ruim para o processo e para os seus resultados. Quando eu assumi a titularidade, ainda, eu era juiz substituto na primeira vara de execução fiscal, em 1997, tinham 10 mil processos com vista para a Fazenda Nacional. Avaliar o que é importante, que deve agir, e aquilo que não é importante, dar um tratamento diferenciado. Nesse ponto surge uma dúvida: como tratar o que é não importante? Essa nova portaria, ela sim vai permitir o surgimento de uma nova lava-jato, de uma nova mega operação no campo tributário. Mas é essa a realidade. Porque o grande problema de nós, digamos, juízes de execução fiscal, trabalharmos efetivamente no combate de devedores contumazes, é porque eu tinha que ficar mandando ofício para a ANAC de R$20 mil do Mercadinho das Flores. E é isso que vai acabar. Nós temos que, sinceramente, mudar fortemente essa cultura de tentar cobrar tudo. Nós não temos condições de cobrar tudo. Vamos cobrar principalmente o que é mais elevado e o que é viável. Deve haver um tratamento diferenciado entre o contumaz, o débito grande e o pequeno. Para mim não tem dúvida que o pequeno não deve ter o mesmo tratamento do grande, mas como seria tratado o débito eventual, inclusive o débito de uma vez declarado, que ele é incobrável, o débito podre, como tratar esses casos, para a gente não ter também um sistema que incentive ao débito ao não ter nenhuma consequência. Para esses débitos que talvez sejam os não repercussão geral, a securitização e a cessão da dívida ativa, que eu sei também que é algo polêmico, um tabu dentro do próprio Poder Judiciário e das procuradorias, devam ser um tema refletido. Concentrar energia naquilo que é importante e ceder para quem vai tomar um risco, o que não é importante, né? A sanção política tem que ser proibida para aquele sujeito, para aquele tipo de devedor eventual. Aquele devedor insolvente, porque ele está vivendo um problema estrutural, quer seja dele, do setor ou do país. Se você vai impedir ele de emitir nota fiscal, você vai matar o cara. O que é cobrança? Concentrar nossos esforços no que é cobrável. E o que é irrecuperável, nós precisamos assumir que tem uma parte de débitos que são irrecuperáveis e que, para a cobrança, o poder público, realmente aquela conversa de desemprego e você vai quebrar a empresa e vai causar, às vezes é boa, mas às vezes também, na verdade, é um choro para continuar naquela cultura de declarar e não pagar a manutenção do que é crédito podre, que para nós já é irrecuperável. Agora, imagina nós que estamos do lado de cá, como a gente consegue convencer quem não é advogado, desculpa, eu estou até me estendendo, quem não é advogado, não tem profundidade ou conhecimento técnico, como a gente consegue convencer acionistas de empresas a investirem de alguma forma e continuarem investindo para trazer crescimento, empregos, uma sociedade melhor. Essa é a nossa dificuldade. Na União, toda a inscrição ou agrupamento de inscrições acima de 20 mil se transforma na execução fiscal. É o que nós vivemos hoje, é o que eu chamo de afogar num mar de execuções fiscais. A gente não consegue trabalhá-los da mesma forma. Eu não me orgulho de ter no ano passado 20 e tantos mil processos ativos e hoje já ter 15 mil ativos. Isso não é orgulho. Orgulho seria se eu tivesse 800 processos. Porque, de certa forma, é um equívoco comparar uma vara de execução fiscal a uma vara civil. A gente tinha que ter uma estrutura de vara criminal. A gente vendo o que tem para arrecadar, de fato, eu estava fazendo o cálculo, é 1%. Quer dizer, se nós temos dos grandes devedores 892 bilhões, e nós estamos arrecadando 8 bilhões, nós estamos arrecadando 1% do valor. Realmente,
esse debate aqui ele é extremamente oportuno e relevante justamente por isso. Sabermos como encontrarmos a solução para melhorarmos, porque se nós melhorarmos de 1% para 2%, já vamos dobrar a arrecadação. E acima de R$1 milhão, nós temos apenas 98 mil execuções fiscais ativas em cobrança. Arquiva tudo, vamos cobrar só os 98 mil processos, que são esses. Aí o que é que tem aí dentro? Tem o devedor contumaz, o fraudador, o sonegador, estão todos aí. E aí vem as soluções, né? Que aí a portaria é uma das suas premissas. Por favor, o próximo. Primeiro, classificação do crédito. Então a gente tem que começar a repensar e parar de classificar por valor e classificar por grau de recuperação. E a partir dessa classificação nós passamos para a seleção de devedores que permitam a elaboração de estratégia uniforme de atuação. E aí você me pergunta qual é a eficiência hoje. Eu lhe digo que 50% do que nós arrecadamos é dos grandes devedores, que representam hoje, em números atuais, 30 mil devedores. A gente tem 4 milhões de devedores, 30 mil representam mais de 50% da nossa arrecadação. O tema que eu gostaria de trazer a debate é a respeito da relativização do conceito de sanção política, que é objeto de verbetes de súmula do Superior Tribunal de Justiça. No Brasil, não pagar tributos ou sonegar, ou vender, por exemplo, um maço de cigarros cujo valor mínimo deve ser de R$5 por conta da carga tributária e dos custos de produção a R$3, não chocam a população. Na lista de grandes devedores da União Federal, dentre os 100 primeiros, 10% são empresas de cigarro. A jurisprudência, como fonte formadora de opinião e como geradora de novos entendimentos e evolução de entendimentos antigos, tem um aspecto predominante e relevantíssimo nesse cenário. A discussão do marco legal da cobrança da dívida ativa, ela só em parte é a execução fiscal. A execução fiscal é a busca do passado, que muitas vezes não virá por falta de patrimônio, não virá porque houve interposta pessoa, o nosso conhecido termo do laranja. Então nós temos que avançar na discussão do marco legal da cobrança da dívida ativa para pensar outros métodos, flexibilizando sanções políticas, às vezes fechando estabelecimento, mudando regimes tributários, para que possamos evitar que novas somas de dívida ativa se acumulam, porque combustível, medicamento, bebidas e tabaco continuarão consumidos pela população por empresas, então, que pagam tributos. Nós precisamos, além de cobrar, precisamos mudar a mentalidade, tá, dos devedores e criar um efeito educativo. Eu acho que a agressividade, como a Fazenda Nacional defende, para esse tipo de devedor que é fraudador, e o doutor Luciano até falou que hoje a postura do devedor, além de ser costumaz, nós temos hoje, as autuações são pouquíssimas, na verdade, hoje a postura é declarar e não pagar e tratar disso como um meio de vida, como um meio de sustento da empresa. Doutora Ana Lia, só, digamos, um pequeno ajuste, né, que eu ouvi e senti um certo ruído quando a senhora disse, né, que a cobrança a custo zero das procuradorias. Não, as procuradorias custam caro para o Estado, assim como o Poder Judiciário custa muito caro para o Estado. E eu tive que me esforçar no meu gabinete e na minha secretaria para convencer, primeiro, as pessoas que trabalham comigo que era correto nós só termos que cuidar, num primeiro momento, de processos acima de R$1 milhão. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, foi muito grande, foi magnífica, dizer que a AJUF está à disposição, o que vocês imaginarem que nós possamos fazer juntos, nós estamos para contribuir e contamos também com a contribuição de vocês. Muito obrigado.